Olá, nesse vídeo eu começo a apresentar a caixa de ferramentas que a doutora Mary Claire Haver traz com o livro A Nova Menopausa. Se você está chegando aqui agora, pode ser que você consiga entender um pouco do que vai ser dito, porque daqui para frente eu vou falar sobre os sintomas possíveis da transição da menopausa e explicá-los com algum detalhamento. Mas, se você quiser assistir desde o início e poder ter essa visão geral, né, de tudo que a doutora Mary Claire traz nesse livro, pode ser bastante interessante, e aí eu vou deixar o vídeo aqui, o primeiro, que é Carta à Leitora, e também explicando por que é que eu resolvi, psicoterapeuta, fazer vídeos sobre a nova menopausa. Oh, meu Deus, por que isso? Nesse vídeo você vai entender, pelo menos eu dei o meu melhor para explicar. Se você não me conhece, meu nome é Thaís Tosati, eu sou psicoterapeuta, especialista no atendimento de adolescentes e adultos sobreviventes de relações tóxicas e da terapia breve do resgate da criança interior. Se você já vem acompanhando, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Então, aqui na caixa de ferramentas, que vai ser dividido em 13 vídeos, eu vou trazer sintomas em ordem alfabética, como a doutora Mary Claire traz, e eu já vou te contar quais os sintomas que eu vou falar aqui, que pode ser que não te interessa. E aí você vai buscando os que faz mais sentido para você, tá bem? Então, eu vou falar de alterações do ciclo menstrual, eu vou falar de apneia do sono e vou falar de asma, tá bem? Se esses sintomas, ou um deles, ou alguns deles te interessa, fica aqui comigo. E o que a doutora Mary Claire vai trazer é que todas essas informações que ela está trazendo, especialmente aqui na caixa de ferramentas, é para validar os seus sintomas. Por muito tempo, não muito distante, não foram validados sintomas que não fossem os mais conhecidos, em virtude de tudo que eu já falei no livro, né? O que se ensina nas faculdades de medicina, o que ficou popular sobre menopausa. E aqui é uma chance de você ter validação, que é você dizer, eu estou tendo esse sintoma, e eu não fazia ideia que isso tinha relação com a transição da menopausa. Tá? E quais são alguns caminhos que você pode tomar. É óbvio que você vai precisar procurar um médico especialista em transição da menopausa, mas aqui já vai te dar um clique sobre algumas coisas que, inclusive, você vai poder começar a fazer. Tá certo? Então, eu vou citar quais são os sintomas que ela fala, que ela vai falando ao longo dos capítulos, né? Mas, enfim, não vou falar de todos porque vocês vão entender. Eu vou falar tal sintoma. Tem que consultar tal coisa. Esqueci de falar. Então, eles estão em ordem alfabética. Sintomas com a mesma causa subjacente, eles estão agrupados. Se eles têm tratamentos similares, eles vão estar agrupados, tá? A quantidade e os tipos de estratégias para cada sintoma variam. E uma coisa que ela traz como conselho é sempre implementar, primeiro, a abordagem nutricional, depois os exercícios, depois métodos farmacológicos e, por último, a suplementação. Seja qual a estratégia que você vai decidir tomar, lembre-se que o segredo é regularidade e paciência enquanto espera por uma melhora visível, claro, junto com o seu médico. Então, acne, ver problemas induzidos por andrógenos. Então, quando eu chegar em problemas induzidos por andrógenos, eu vou falar sobre acne. Acúmulo de gordura no fígado, ver doença hepática gordurosa não alcoólica. Então, vamos lá para o primeiro. O primeiro são alterações no ciclo menstrual, tá? Como a maioria dos vídeos tem leitura, tem muita leitura mesmo, são informações técnicas que eu não tenho domínio. Eu estou juntinho aqui com vocês também, entrando em contato com tudo isso pela primeira vez. Então, infelizmente, tem essa coisa desagradável que é uma leitura
muito exaustiva, né? O que ela vai dizer aqui é que se você tiver tido a sorte de ter menstruações regulares, quando ela ficar irregular, esse vai ser o seu termômetro. Então, por exemplo, se você passa no mínimo 60 dias sem menstruar, isso é um indício de que talvez você esteja nessa fase e que vai entrar em menopausa, mesmo ali naquele marco, como eu já falei, e nos próximos 2 anos, tá? Só que tudo que ela vai trazer aqui, ela vai usar a expressão de modo geral. Porque, como a gente já viu em outros capítulos, a menopausa não tem um checklist, uma coisinha que a gente faz assim, primeiro isso, depois aquilo e vai dar certo. Não. Por 1 milhão de motivos, ela precisa ser algo que a gente tem que pensar individual, cada caso, cada situação. Então, não dá para fazer grandes afirmações, nem afirmações categóricas. É isso que ela está tentando trazer para a gente, tá? Então, por exemplo, se você está apresentando fluxos mais intensos, isso possivelmente pode ser causado pelas oscilações do estrogênio e da progesterona, e é provável que aconteça no final da transição da menopausa. O que a Mary Claire está falando aqui para a gente? Lembra que a transição da menopausa ela pode acontecer, em média, 10 anos antes do marco ali, 12 meses sem menstruar, categorizou menopausa. Nessa janela de 10 anos, fluxos mais intensos, ele pode estar ali no final dessa janela de perimenopausa, nessa janela de 10 anos. Quando a gente está falando de fluxos menos intensos, que podem ser causados também pelos níveis hormonais, ciclos mais longos, isso pode interromper a regularidade da ovulação, pode ser que você fique mais tempo entre as menstruações, ciclos mais longos são mais comuns no final da perimenopausa. Fluxos mais intensos são mais comuns em mulheres obesas e mulheres com fibroides, tá? Ciclos mais curtos. As mudanças hormonais também podem abreviar o intervalo entre as menstruações. Ciclos mais curtos são mais comuns no início da perimenopausa. Escapes regulares. O sangramento leve que ocorre entre as menstruações, conhecido como escape, é comum na perimenopausa e decorre das oscilações hormonais. Menstruações intervaladas. Acontece quando os ovários param de liberar os óvulos com regularidade ou durante a gravidez. Mudanças nos sintomas menstruais. Talvez você sinta mudanças na intensidade das cólicas e dos sintomas da TPM. Então, aqui é um resumão. Se você está tendo alterações menstruais, veja qual se aplica a você. E aí ela vai fazer um alerta, que é: nem todo sangramento uterino anormal é causado pela menopausa. Então, quando isso começar a acontecer, você precisa consultar um médico especialista em menopausa para poder saber o que faz parte do processo, o que é que ok você ficar com isso e o que não é ok. E quais são as causas sobre isso que você está sentindo. E o que ela sugere? Que você faça um diário de sintomas antes da consulta, como eu já citei em alguns capítulos anteriores, e ela traz aqui no apêndice C. Em breve farei esse apêndice C, assim como eu fiz os outros documentos, para deixar disponível para vocês fazerem o download, tá bem? E aí ela vai dizer: você não tem que aguentar sozinha qualquer tipo de sangramento excessivo, anormal ou prolongado. E isso precisa ter um acompanhamento médico, e ele pode ser indício de questões latentes como adenomiose, fibroide, pólipos ou hiperplasia. E se os exames apontarem esses problemas, saiba que a histerectomia ou oforectomia de emergência não é a sua única opção. Talvez outras alternativas estejam disponíveis, como a inserção do DIU de progestina ou a ablação endometrial. Eu vou explicar isso.
Caso o médico sugira que a única opção é a retirada do útero, dos ovários ou de ambos, recomendo veementemente que você procure uma segunda menopausa, porque essas duas cirurgias, esterectomia ou forectomia, você vai entrar em menopausa automaticamente e pode ser que isso não seja necessário. Então, é importante que você procure uma segunda opinião. Caso você faça pelo menos 1 ano desde a sua última menstruação e você esteja na pós-menopausa, todo o sangramento vaginal é considerado anormal e deve ser avaliado. Se tiver começado a terapia hormonal há menos de 6 meses, o sangramento pode ser uma consequência da adaptação do organismo à reposição, mas ainda assim deve relatar sintomas ao médico. Ou seja, não tem para onde escapar, tá? Tá com sangramento anormal, tem outros sintomas juntos com esse sangramento, tem que consultar um médico para poder avaliar e, de fato, saber o que é que está acontecendo para que você possa ter qualidade de vida e saúde. Estratégias para lidar com as mudanças menstruais da perimenopausa. Então, claro, sempre pensando que você vai ter que consultar um ginecologista especialista em menopausa. Mas ela vai listar aqui algumas opções do que pode ser indicado. Então, aqui, quando você consulta essa lista, isso te dá suporte para isso que a Mary Claire nos sugere, ser uma paciente proativa. Então, se eu vou com essa lista, já sabendo dela, se o meu médico sugere para mim, eu falo, opa, está alinhado com o que a Mary Claire trouxe nesse livro Nova Menopausa, que pode ser a sua única referência, como é, por exemplo, para mim. Então, pode ser um lugar que você tenha para ter uma segunda opinião com a experiência que a Mary Claire traz. Então, o que ela diz? Observação vigilante é a espera atenta ou monitoramento por médicos ao invés de tratamento imediato. O que ela está contando aqui para a gente? Você está com sangramento anormal, foi no médico, isso precisa ser avaliado, isso precisa ser observado atentamente e não já ter uma resposta de bate-pronto, tá? Porque, como ela disse, pode ter muitas causas, então precisa ser observado. Medicações hormonais, como contraceptivos orais, progestógenos ou DIU hormonal, podem contribuir para a regularização do ciclo menstrual e reduzir o sangramento hormonal. Anti-inflamatórios não esteroides, como aspirina e o ibuprofeno, ajudam a aliviar a dor e até reduzem o sangramento durante a menstruação. Doutora Mary Claire está trazendo isso aqui não para você ir lá e comprar esses medicamentos, mas para que você saiba que se você for no seu médico e eles optar por um desses ou medicamentos com a composição igual a de aspirina ou ibuprofeno, para você saber por que é que ele está receitando este medicamento. Antifibrinolíticos, como ácido tranexâmico, combatem o sangramento menstrual intenso, que pode ser causado pelo aumento da fibrinólise, que é o processo anticoagulante natural do corpo. Dilatação e curetagem podem ser realizadas para retirar o tecido uterino anormal, caso fique comprovado que é a causa do sangramento. A ablação endometrial é o uso de calor, frio, laser ou eletricidade para destruir permanentemente o revestimento uterino, reduzindo ou suspendendo o sangramento menstrual. A histerectomia pode ser recomendada nos casos mais graves ou quando outros tratamentos não funcionaram, mas é raro que seja a primeira tentativa de tratamento. Embora consista na retirada do útero, o procedimento também envolve a interrupção do fluxo de sangue para os ovários, acelerando o declínio. É por isso que histerectomia pode fazer com que a menopausa de uma mulher chegue 4,4 anos antes do que chegaria se o útero estivesse intacto. Caso você esteja na pós-menopausa e venha enfrentando sangramentos,
é muito importante que você seja examinada para que se possa descartar câncer no endométrio ou do colo do útero e vaginite atrófica / síndrome geniturinária. A vaginite atrófica é uma causa comum de sangramento na pós-menopausa e, caso diagnosticada, é tratada com estrogênio tópico ou lubrificantes / hidratantes. Bom, agora vamos para ansiedade, ver problemas de saúde mental e mudanças de humor. E agora eu vou falar sobre apneia do sono. Tema muito importante para nós mulheres. A apneia obstrutiva do sono é um transtorno respiratório potencialmente grave que pode bloquear as vias aéreas superiores durante o sono e fazer o indivíduo se esforçar para respirar ou até interromper a respiração. Está ligado ao aumento dos riscos de doenças cardiovasculares, apneia do sono, derrame, transtornos metabólicos e do declínio das funções neurocognitivas relativas ao aprendizado, à memória e à linguagem. Só isso. A apneia obstrutiva tradicionalmente associada aos homens, mas as últimas pesquisas revelam o vínculo entre menopausa e a doença. Os dados revelam que a queda de estrogênio durante a menopausa pode afetar os músculos das vias aéreas superiores e aumentar as chances de que se fecham durante o sono. Em geral, as mulheres apresentam sintomas diferentes dos homens. É mais comum que elas fiquem sonolentas durante o dia e os médicos podem achar que isso se dá por outros fatores, como depressão. E aquelas que roncam, ficam sabendo pelo companheiro, pela companheira, podem ter vergonha de relatar os sintomas, sobretudo se elas roncam alto. A verdade é que é perigoso não falar sobre isso, já que o problema está ligado ao risco grave à saúde. Caso tenha sonolência crônica durante o dia, perceba mudanças de humor, dificuldades cognitivas como falta de concentração, acordar diversas vezes durante a noite, ou caso já tenha sido informada que ronca ou que sua respiração tem pausas esquisitas durante o sono, considere a possibilidade de investigar se você sofre apneia do sono. Estratégias para lidar com a apneia do sono. Os fatores de risco de apneia do sono são, entre outros, sobrepeso ou obesidade, tabagismo, consumo de álcool, hipertensão, diabetes tipo 2, hiperlipidemia, que é o colesterol alto. Na menopausa, a perda da massa muscular e o aumento da circunferência abdominal também podem contribuir para o risco maior de apneia. É possível reduzir o seu risco e seus sintomas ao se concentrar nas mesmas mudanças de hábito que melhoram a saúde geral na menopausa, como adotar uma alimentação anti-inflamatória e praticar exercícios físicos com regularidade. Agora vamos para opções farmacológicas. O aparelho de pressão positiva das vias aéreas, o CPAP, é utilizado, eu acho que é CPAP, né? CPAP, desculpa. É usado durante o sono e sopra ar para suas vias aéreas para evitar bloqueios. Pode ser complicado manter a frequência do uso, mas ele é muito eficaz na atenuação da apneia do sono e dos seus riscos e sintomas. Aparelhos intraorais são aqueles colocados na boca, eles empurram a mandíbula e a língua para frente e, em alguns casos, ajudam a suavizar a apneia do sono. Para obter, você precisa procurar o seu dentista, caso seja esse aparelho intraoral. Estudos de meados dos anos 2000 revelaram que a terapia de reposição hormonal pode reduzir a gravidade de transtornos respiratórios em mulheres que estão na menopausa. E, mais uma vez, a gente precisa de mais pesquisas sobre isso. Outros sintomas: artralgia, ver dor músculo-esquelética, artrite, ver dor músculo-esquelética. Agora eu vou falar da asma. A asma é uma inflamação das vias aéreas que leva a sintomas como chiado, tosse, dificuldade para respirar.
Embora essa inflamação esteja localizada nos pulmões, a inflamação sistêmica ou crônica pode ter um papel no desenvolvimento ou no agravamento da asma. É mais comum e mais intensa nas mulheres do que nos homens, o que gerou a crença de que os hormônios, e especificamente o estrogênio, podem ser os grandes responsáveis pelo seu surgimento. Sabemos que na menopausa o corpo inteiro fica protegido contra inflamações, fica menos protegido, desculpa. Sabemos que na menopausa o corpo inteiro fica menos protegido contra inflamações, devido à queda do estrogênio. A gente já falou em outros capítulos, né? Como que o estrogênio, com a queda dele, a nossa proteção para a inflamação, ela está se despedindo e a gente fica mais propensa à inflamação. E assim, todos os sintomas do organismo ficam mais suscetíveis a doenças inflamatórias. Por isso, se inclui uma vulnerabilidade maior a doenças ou disfunções pulmonares. Alguns estudos sugerem que a asma adquirida na vida adulta ou diagnosticada após os 40 anos de idade é desencadeada pelo tipo de inflamação sistêmica que pode surgir quando os níveis de estrogênio oscilam e caem. Infelizmente, essa asma tardia pode demandar um tratamento mais complicado do que se tivesse desenvolvido na juventude, além de não responder tão bem aos medicamentos anti-inflamatórios. Estratégias para lidar com a asma. Pesquisas revelam que mulheres com asma na pós-menopausa têm uma queda de estrogênio mais acentuada em comparação com aquelas da mesma fase da vida sem asma. Indício de que o estrogênio, de fato, tem um papel fundamental na proteção da saúde respiratória. Por isso, é muito importante considerar a reposição de estrogênio quando se trata de casos de asma na menopausa, mas, por enquanto, os resultados das pesquisas são contraditórios. Então, agora, Mary Claire vai trazer 3 estudos, que eu vou fazer um resumo, tá? Para que a gente tenha noção de como tudo isso ainda é muito novo quando a gente está falando de menopausa, asma e resposta. Então, o primeiro estudo, ele revela que a terapia de reposição hormonal está associada ao risco reduzido de desenvolvimento tardio da asma durante a menopausa. Segundo estudo, indica que a terapia hormonal ajudou a normalizar o nível de estrogênio em mulheres asmáticas, e também reduz os sintomas relacionados à menopausa e à asma. Terceiro, resultados contraditórios, pois associou o uso da terapia hormonal ao desenvolvimento de novos casos de asma. Nas mulheres que começaram a sofrer da doença, a suspensão da terapia hormonal se mostrou eficaz na eliminação da doença. Então, ela traz aqui, ela diz, olha, eu trago essas informações não para te confundir, mas para que você tenha uma noção do panorama. E qual que é a suspeita da doutora Mary Claire quando a gente está falando de asma, menopausa, reposição hormonal? E ela diz, a minha suspeita é de que está acontecendo na relação da saúde respiratória com a terapia hormonal algo parecido com o que vimos acontecer na saúde cardíaca neurológica. Isto é, se o indivíduo tem registro pré-existente de inflamação na área, a terapia hormonal pode aumentar o estado inflamatório ao invés de corrigi-lo ou evitar mais danos celulares. Conseguimos usar a hipótese do timing. Vamos relembrar? Timing é aquele momento ali na perimenopausa que se faz a reposição hormonal e que, em geral, quando faz nesse timing, isso protege o futuro para as mulheres, né? Que são os 10 anos. Depois que ela entrou em menopausa, 10 anos e antes dos 60. Desculpa, eu falei da perimenopausa, não. Isso que ela está chamando de timing e que ela traz no livro é a mulher entrou em menopausa, ela tem uma janela de timing de 10 anos ou menos de 60 anos de idade para fazer o tratamento. Para proteger as mulheres vulneráveis ao avanço de doenças no coração e no cérebro, mais ainda, não foi estudada a sua relação com os pulmões. Então, o que ela traz? Essa é a suspeita dela. Do mesmo jeito que já sabe que se o tratamento for feito nessa janela chamada timing, isso protege as mulheres
com doenças do coração e do cérebro. Isso já está comprovado. Mas, quando se fala dos pulmões, ainda não. Mas ela acredita que tenha uma ação parecida. Até obter os dados mais conclusivos, recomendo que você converse com seu médico sobre possíveis sintomas relacionados à asma, nas quais deve prestar atenção depois de começar a terapia hormonal. Caso novos sintomas apareçam, talvez seja necessário diminuir ou suspender a terapia hormonal. Outro sintoma, ATM, ver disfunção da articulação temporomandibular, batimentos cardíacos irregulares, ver palpitações cardíacas, boca seca, ver problemas odontológicos, cheiro de suor, ver problemas induzidos por andrógenos. Então, essa parte aqui, que é a primeira, de 13, eu finalizo. Me conta se você tem alguns desses sintomas que eu descrevi aqui, o que foi novo para você, o que você já sabia, o que você está sabendo que não foi falado aqui. Coloca nos comentários, isso pode ajudar, me ajuda com certeza, e pode ajudar outras pessoas. Deixa o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. Toda segunda, 7 da manhã, tem vídeo novo de psicoeducação. Eu estou trabalhando na Ação Dopamina. E sextas, 18 horas, psicoeducação com a nova menopausa. Muito obrigada e até o próximo vídeo.